Natasha Leandro Pedrosa, estou cursando Pedagogia quinto semestre na Universidade São Judas Tadeu, Unidade Moca, período matutino. O meu RA é 8202-69019 e a coordenadora é a Cíntia Pini. Bom, um assunto que nós vamos tratar aqui vai ser sobre os jogos e brincadeiras na educação infantil. É um assunto bem interessante, é algo bem abordado para quem faz pedagogia, e é muito bom porque faz com que a gente veja que coisas que já estão inseridas, a gente pode ter um outro tipo de olhar, e a gente pode criar 1001 coisas bem legais para os nossos alunos. Então, o que nós vamos tratar aqui primeiramente, um conceito de educação infantil, que consiste essa fase tão importante dentro da nossa educação básica, e como esses jogos e brincadeiras podem ser utilizados como método de aprendizagem, como pode tornar essa aprendizagem muito mais significativa e prazerosa, tanto para os professores, assim como para os alunos, e trazer uma mensagem final depois de tudo isso, para que nós, professores, possamos refletir depois, principalmente quando se for pensar na nossa prática pedagógica no futuro. Bom, primeiramente, para começar, vamos dar uma introdução sobre a educação infantil, para depois falar especificamente sobre os jogos e brincadeiras e o seu uso, né, a sua prática. Bom, primeiro nós sabemos que a educação infantil, ela por muito tempo ela não foi considerada, né? Ela não se dava a importância que nós temos hoje, porque a educação infantil ela vai ser composta por bebês e crianças pequenas. Então, assim, justamente por eles estarem deste jeito, nesta forma ainda, quando eles entram na escola, antigamente as pessoas achavam que eles não tinham muita importância, que eles não iriam aprender, e onde estava aquela velha história de que criança que é criança só vai aprender mesmo quando é para ler e escrever. Antes disso, o que a criança vive, o que ela experiencia, não vale de nada, né? E só depois de muitas lutas, conjuntamente com a BNCC, que a educação infantil ela foi colocada como uma etapa dentro da educação básica. Não é à toa que nós temos vários documentos, a gente tem várias coisas que já remetem especificamente à educação infantil. E assim, é uma fase muito importante, por quê? Porque justamente por se tratar o seu público, bebês e crianças pequenas, é o primeiro contato que elas estão tendo com o ambiente chamado escola, né? É a primeira vez que eles vão estar saindo do ambiente que eles só estão habituados, que é dentro da própria casa, vão estar se relacionando com outras pessoas, sem ser os seus pais ou alguma pessoa do seu âmbito familiar. É algo totalmente novo para ele. E a importância já começa justamente aí, esse poder de socialização e de estar se abrindo ao novo, né? Não só bebês e crianças pequenas, mas nós mesmos. É sempre muito bom a gente se abrir ao novo, porque muitas vezes o novo vai nos mostrar coisas que, são incríveis, né? E só esses momentos para poder nos mostrar o quão importantes são determinadas coisas. E quais são as características que estão dentro da educação infantil? Nós sabemos que a educação infantil, quando fala-se sobre ela, vai se remeter muito à questão da experiência e do brincar, porque justamente por o público ser bebês e crianças pequenas, é uma forma que se vê de, ao mesmo tempo, estar adquirindo aprendizado com eles e da mesma forma ser uma coisa mais leve e que esteja principalmente de acordo com o contexto que eles vivem, né? De acordo com o que eles possam entender até o momento. E a gente vê que tem uma gama de coisas que se pode obter através dessas experiências e dessas brincadeiras. Mas fora isso, quais as características que pelo menos se objetiva dentro da educação infantil? Existe o conviver, né?
o conviver com o outro, né? Não importar-se só com si mesmo, mas a dar a oportunidade da criança perceber mais sobre si mesmo, se conhecer, conhecer o outro e principalmente o mundo que o rodeia, né? Porque cada criança que entra numa escola há uma esperança de que ele vá fazer alguma diferença quando ele crescer e sair de lá, né? Então isso tem que começar desde cedo. Então, fora conviver com dentro da escola, com outras pessoas, outro ambiente, nós temos a questão da socialização. A socialização também é uma parte muito importante, porque é na troca que muitas vezes nós obtemos conhecimento. E isso não só para o público da educação infantil, mas para nós mesmos. É muito importante nós termos o nosso grupo de socialização, porque ninguém vive sozinho. Nós não estamos aqui sozinhos. Nós estamos aqui justamente para estar em conjunto. E não é à toa que só em conjunto é que muitas vezes a gente consegue as coisas. Também está listado a questão de descobrir, né? Porque como eles estão tendo o primeiro contato, é ali onde eles vão ter as primeiras experiências, os primeiros aprendizados. Então, a partir daí é onde vai tentar induzir eles a descobrir as coisas, que eles tenham vontade de saber por que determinada coisa é daquela forma, né? Aqueles velhos porquês já começam aí, né? Então é muito importante eles terem esse poder de querer descobrir, né? E também falar sobre o brincar, porque o brincar eu acredito que é o mais primordial, porque como são crianças que estão aprendendo a aprender, né? O brincar vai ser uma das primeiras formas em que eles vão ter o contato com esse mundo, é onde eles vão ter as primeiras percepções de como é que funciona muitas coisas dentro da nossa realidade, né? É a partir daí que também se consegue perceber as diferenças. Então, é um ponto muito importante. E é justamente nesse campo da brincadeira em que a gente vai entrar na temática dos jogos e brincadeiras. Qual a importância que eles têm dentro dessa fase tão importante que é a educação infantil, né? Que a gente vai ver que ela não é uma mera brincadeira, como muitos pensam, mas para tudo, principalmente educação, a gente tem que ter uma intenção, né? Nada é por acaso, então tenha uma intenção sim, e só olhos bem treinados para poder perceber essa intenção e como que ela acontece, né? E quando a gente fala de educação infantil, a gente fala muito do lúdico, né? E o lúdico, por muitas pessoas possam pensar que ela funciona dessa maneira, ela não é simplesmente só a brincadeira, mas sim a forma como a mesma vai proporcionar o aprendizado àqueles alunos. Porque nós sabemos que o mundo deles é um mundo colorido. E é uma coisa que já é discutida, né, há alguns anos e ainda vai ser discutida, porque a cada tempo se insere novos objetivos, novas percepções e ao tempo todo tudo está em constante mudança. A educação, então, ela vai estar em permanente mudança, mas lógico que essas mudanças a gente acredita que sejam para que cada vez mais a escola seja esse espaço que a gente tanto quer e que seja esse espaço que propicie verdadeiras transformações e mudanças na nossa sociedade. Então, é a gente poder transformar, através desse mundo lúdico, o aprendizado dessas crianças. Não é porque elas estão brincando ou algo é tratado de uma outra maneira que ela vai deixar de aprender. Ela vai aprender da mesma forma. É só a maneira como você vai ensinar determinado conteúdo para aquele aluno. Então, o lúdico é muito importante por causa disso, porque é você utilizar do mundo deles para poder inserir alguma sementinha do nosso, né?
E nessa troca, não só os alunos aprendem, mas nós mesmos entramos um pouco nesse mundo colorido, que a gente, quando começa a crescer, esse colorido acaba se apagando. E é muito bom trabalhar com esse tipo de aluno justamente porque eles trazem esse colorido para todos nós, né? E a grande problemática aqui, para começar a falar dos jogos e brincadeiras, é como que eles vão servir como um método de aprendizado, né? Essa que vai ser a grande problemática que nós vamos trazer aqui. Primeiro, para poder falar sobre o assunto, vamos falar dos benefícios que eles trazem para a educação. Não só no sentido de atividade, mas coisas que se leva para toda a vida, né? Acho que muitas coisas que a gente aprende na escola, independente da fase etária que a gente tiver, e dentro de cada série, muitas coisas que nós somos no futuro, depois que saímos dela, nós aprendemos ali, né? Então é como se fosse a nossa segunda casa. A gente passa a maior parte do tempo ali e não é à toa que o nosso ser se constrói ali dentro. Então, por que não dar essa devida importância justamente por estarmos ali? A gente não está ali simplesmente para ser um aluno que vai passar por passar, né? Todos nós temos um significado, basta a gente saber encontrar o nosso e ir a fundo atrás desse significado, né? Não ser apenas um papel, mas realmente se tornar verdade. Então, qual que é um dos benefícios que o uso dessa brincadeira e desses jogos podem trazer para os alunos? Ele vai trabalhar diversas vertentes. Uma delas vai ser a questão de socializar, porque como ali é o primeiro contato que elas estão tendo com a escola e primeiro contato com outras pessoas sem ser seus pais, é muito importante porque é dentro dessas brincadeiras que eles vão conseguir socializar com outras pessoas, com outros seres iguais a eles em questão de idade, mas diferentes em questão de pensamentos, em questão de contexto familiar, em questão de diferentes culturas. Então, essa socialização, além da troca que se tem com outra pessoa, em que a gente aprende muito experienciando com outras, existe também aquela questão das diferentes culturas, de já desde cedo propiciar a criança a conviver com o diferente, né? E já eliminar desde cedo também barreiras contra o preconceito. Ele também vai trabalhar a questão cognitiva dele, né? É onde ele vai conseguir ter uma percepção sobre as situações, sobre as coisas, como que elas funcionam. É onde também vai se começar a trabalhar o raciocínio, que são coisas que vão ser cobradas nele no futuro, em determinadas disciplinas ou até mesmo na vida, né, em tentar solucionar algum tipo de problema que possa vir a ter na vida dele, e fora a questão emocional, né? Por mais que a gente esteja engajado nessa questão do aprendizado e fale de atividades e de uma certa forma não seja muito encarado como como uma prova, porque se trata de bebês e crianças, então é de uma outra forma que se a gente consegue ter essa avaliação, mas no sentido de que a educação infantil ela sempre vai estar aliada ao cuidar, né? E não é só o cuidar, é muito mais que isso. E quando a gente fala de emoção, é fazer com que eles se percebam e percebam o outro. Então, quando um amiguinho machuca o outro, que ele consiga ter essa percepção de que ações dele podem prejudicar outras pessoas e não apenas ele, o poder de ter empatia, né, de poder lutar por coisas que não sejam, o resultado não seja só bom para mim, mas que seja um resultado bom para todos. Então, essa questão do lado emocional também é muito importante, porque nós sabemos que hoje a depressão, a ansiedade, essas doenças, digamos assim, do novo século, como elas são nomeadas, começam muito cedo. Então, são coisas que também tem que se trabalhar na escola e tem que se trabalhar desde os bebês e as crianças pequenas, desde essa primeira fase dentro da escola. É importante que se trabalhe isso para que ela consiga ter essa inteligência emocional, conseguir ter esse equilíbrio com o passar dos anos, né? E para que a gente consiga reduzir esses números e que as pessoas possam se conhecer
e conseguir lidar diante de várias situações que possam ocorrer. Então, é muito importante a educação infantil justamente a maior importância que ela tem, acho que até diante de todas as outras fases, é que ela é o primeiro molde